Irmãos, eu quero ler em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. A liberdade em Cristo. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que, se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não vos obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque a incircuncisão, porque sou então perseguido, logo o escândalo da cruz está desfeito. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmão, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Então, irmãos, nós podemos ler aqui, nessa epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo, quando ele começou essa epístola, ele disse: eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por um homem algum, mas por Cristo Jesus. Ele começa, nos versículos anteriores, a exortar aos irmãos da Galácia, que estavam decorrendo a justificação pela alguma obra da lei. Então, alguns judeus convertidos, o que é que estava acontecendo aqui em Gálatas capítulo 5? Alguns judeus convertidos, eles estavam tentando fazer com que os cristãos gentios, eles circuncidassem e seguissem outros preceitos da lei. Ou seja, outras leis legalistas que impediriam os gálatas de se lembrarem do evangelho de Cristo crucificado. Então, aqueles judeus que estavam se convertendo ao evangelho, ainda tinham um pouco de fermento e eles estavam querendo com que os irmãos gentios circuncidassem
e seguissem outros preceitos da lei, ou seja, outras leis legalistas, que é a respeito da circuncisão. Então nós vemos aqui em Gálatas, capítulo 5, como sempre Paulo estava exortando, alertando a igreja de Galácia, para que se lembrassem do Evangelho de Cristo. E ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então Paulo começa alertando aos irmãos da Galácia. Ele estava alertando os irmãos gálatas que iam se convertendo, que eles não tornassem a se colocar debaixo do jugo da servidão. O jugo que, em vez de libertar, servia apenas para escravizar aqueles que iam se convertendo ao verdadeiro evangelho. E Paulo adverte a ele: estai, meus irmãos, pois firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele estava querendo dizer para aqueles irmãos que eles já estavam libertos de toda a lei, de todo o jugo da servidão que estavam sobre eles, e que agora eles já estavam libertos e estavam querendo novamente colocar o jugo da servidão sobre os seus ombros. E Paulo diz: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo alertando a eles, dizendo: irmãos, como pode vocês se converteram ao verdadeiro evangelho? Vocês foram libertos pelo o sacrifício da cruz. Vocês foram libertos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e agora vocês estão querendo voltar ao jugo da servidão. Vocês estão querendo de novo voltar aos velhos rudimentos. Eu vos digo para vocês que se deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por que é que Paulo estava dizendo para ele que se eles deixassem circuncidar, Cristo de nada lhe aproveitaria? Porque o sacrifício de Cristo para eles era em vão. Era isto que Paulo estava querendo dizer para eles. Olha, se vocês deixarem circuncidar, para vocês o sacrifício de Jesus não valeu nada. Era isso que Paulo estava alertando para eles. Então nós vemos que aqueles gentios que iam se convertendo, aqueles judeus que iam se convertendo daquelas heresias, agora estavam querendo retornar aos mesmos preceitos da lei. Diferentemente de nós. Primeiramente nós conhecemos as heresias, e depois nós conhecemos o verdadeiro evangelho. Já eles não. Eles conheceram primeiro o evangelho da verdade, e depois já estava entrando a heresia nas suas vidas. Então, eis que eu, Paulo, vos digo que se deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A caminhada de vocês até aqui, neste momento, não valerá de nada. A caminhada de vocês, ao reconhecer o evangelho, o sofrimento, o que vocês passaram, e quando vocês chegarem agora neste momento, querem voltar aos velhos rudimentos da lei, querem vos deixar circuncidar, Cristo para vocês, o sofrimento de Cristo para vocês, não valeu de nada. E Paulo diz, olha no versículo 3, e de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo, como era um missionário, já tinha ministrado o evangelho de Cristo a vários lugares. Ele sabia um pouco de cada cultura, de cada local que ele ia. Ele conhecia também, já de muito, as heresias que eram lançadas sobre o povo
E Paulo, através da pregação da palavra de Cristo, muitos estavam se convertendo e ele sabia o que muitos irmãos já tinham passado. E o que os irmãos da Galácia estavam passando não era diferente. Aí Paulo diz: eu de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se nós lermos em Hebreus, Paulo vem falando tanto da lei dos mandamentos como da lei cerimonial. Paulo já tinha falado para os irmãos hebreus, já tinha ministrado a palavra a respeito da lei, dos mandamentos. E agora ele está falando para os irmãos de Galácia, dizendo: eu protesto que se vocês se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Por quê? Porque os irmãos não queriam estar na liberdade com que Cristo vos chamou. Estavam querendo voltar às leis, aos rudimentos. E Paulo, ele é bem claro: olha, se vocês querem circuncidar, vocês também estão obrigados a guardar toda a lei. A Bíblia diz que os fariseus eram homens que sabiam de todas as leis, guardavam todas as leis em seu coração, só que eles nem com a ponta do dedo conseguiam mover. Eles achavam que estavam guardando toda a lei, mas nem eles mesmos guardavam toda a lei. Paulo estava querendo dizer para ele: olha, irmãos, é impossível você guardarem todas as leis. Paulo estava fazendo com que os irmãos viessem refletir e ver: realmente, não tem como nós guardarmos toda a lei. Nós estamos voltando aos velhos rudimentos. Era isto que Paulo estava fazendo com que os irmãos viessem perceber. Irmãos, e no dia de hoje, será que é diferente? Será que hoje, no dia de hoje, é diferente? As pessoas estão querendo voltar aos velhos rudimentos. Querem voltar a fazer cumprimentos e obras da lei. Se você pesquisar, você vai ver aí ministérios que ele andam com a Arca da Aliança. Se você pesquisar, você vai ver homens que querem ungir objetos, que querem ungir tecido de roupa, creem em vários outros rudimentos, e não veem que Cristo nos chamou para a liberdade. Estão querendo colocar fardos pesados sobre as pessoas. E as pessoas vão e ficam ali desanimadas, abatidas, porque não tem um voto para entregar, porque não tem um dízimo naquele mês, e já tem medo do que o devorador pode fazer. Já está com medo do gás secar, o devorador. Do devorador queimar o arroz. Aí o que é que eles dizem, irmão? Se você não der o dízimo, se você não der o voto da campanha, você vai viver doente. E começa a jogar a servidão em cima dos outros, a escravidão em cima do povo. É como o pastor Jardel tem falado: se eles não acharem que estão se desgastando, que estão sofrendo, não estão agradando a Deus. Eles acham que se eles estiverem se desgastando, subindo o monte, passando horas e horas no monte, se eles não estiverem jejuando, passando mal, eles acham que ali não estão agradando a Deus. Eles acham que não estão agradando a Deus se não fizer aquilo. E Paulo diz: olha,
que todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Porque aqueles que se deixavam circuncidar, era obrigado, tinha que guardar a lei. Aí Paulo diz: separado estáis de Cristo, vós os que vos justificardes pela lei, da graça tendes caído. Separados estáis de Cristo. Vocês não estão mais em Cristo. Vocês já estão separados, vós que deixais ser justificado pela lei. Por quê? Porque pela lei ninguém é justificado. Eu vou ser justificado diante de Deus porque eu faço obras boas, porque eu faço obras de caridade. Eu vou ser justificado por Deus porque eu me sacrifico, porque eu jejum, eu faço voto, eu faço campanha, eu vou ser justificado por Cristo. Não. Paulo estava dizendo: vocês não vão ser justificados pelas obras da lei. E Paulo já tinha dito antes que ninguém era justificado pelas obras da lei, e que aquele que fosse querer ser justificado pelas obras da lei estava debaixo de maldição. Porque Cristo já tinha feito o sacrifício que anulava toda a justificação pela lei. Jesus Cristo já tinha anulado. O que mais aqueles irmãos da Galácia estavam procurando quando estavam tentando ser justificados pela lei? Será que eles estavam querendo receber a prosperidade através da justificação pela lei? Será que eles estavam procurando mansão, casas, através da justificação pela lei? Ou talvez eles estavam procurando métodos para que eles viessem receber algo da mão de Deus através da lei? Aí Paulo diz: da graça vocês estão caídos. Da graça vocês têm descaído. Aqueles irmãos da Galácia já tinham caído da graça. Já estavam cortando caminhos, já estavam procurando outros atalhos. E nós vemos que no Evangelho da salvação, no Evangelho de Cristo, meus irmãos, não há atalho. Não há outro lugar, não há outra coisa para você decorrer, a não ser o verdadeiro Evangelho de Cristo. É como o irmão Jackson diz: irmão, o Evangelho de Deus não é difícil de nós entendermos, não. Mas muitos homens têm dificultado o Evangelho para que aqueles pequeninos, aqueles que são fracos na fé, eles venham seguir outros atalhos criados por eles mesmos. O atalho da justificação pelo dízimo. O atalho da justificação pelas roupas. O irmão não pode vestir uma camiseta, não. A irmã não pode vestir um short, não. Procuram outros atalhos. E no Evangelho de Cristo não há atalho, irmãos. Só há um Evangelho a ser seguido, e ele está aqui escrito. O versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Paulo estava alertando novamente. Paulo sempre gostava de bater na mesma tecla: irmão, não precisa mais. Não precisa mais. Não precisa. Vocês não vão ser justificados pelas obras da lei, não. Paulo estava dizendo novamente
Nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem valor algum. Não tem valor nenhum. Paulo, ele sempre alertando aos irmãos da Galácia. Alguns que já estavam se convertendo e trazendo antigas leis para as igrejas. Então Paulo, ele fala isso, irmãos, que não precisavam de circuncisão nem circuncisão e de nenhuma ligação com a lei para que eles viessem demonstrar o fruto do Espírito. Eu vou demonstrar que eu tenho amor pelo meu irmão se eu fizer uma campanha para com ele, se eu fizer um propósito de campanhas de 7 dias, se eu levar a camisa do meu filho, que ele é alcoólatra, eu levar a camisa dele amarrada a um nó e levar lá para o pastor desatar o nó e ungir. Não, Paulo estava dizendo para eles: vocês não precisam nenhum antigamento, uma antiga lei da lei para vocês serem justificados. Vocês não vão demonstrar que vocês têm o Espírito de Deus pelo amor às obras, não. Da antiga lei, não. Mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Por quê? Porque o evangelho de Cristo é um evangelho simples e fácil de entender. E Paulo estava dizendo para ele: será que isso que vocês têm ouvido para quererem seguir estas obras da lei vem daquele que vos chamou? Será? E Paulo, nos versículos anteriores, ele vai perguntar para aqueles irmãos: você recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Era isso que Paulo estava querendo dizer para eles. Vocês receberam o Espírito pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Ou foi por algum homem ou por algum outro judeu, gentil, que estão pregando obras da antiga lei para vocês? Paulo queria que eles viessem entender, colocar a mão na consciência, irmãos. Muitas vezes a gente vê aqueles irmãos que já ouviram a palavra da verdade, mas ainda tem um pouco de fermento. Irmão, eu estou passando uma luta, uma prova. Eu estou passando uma peleja na minha casa, na minha família. Eu vou lá no apóstolo fulano de tal. Aí a pessoa abre o rádio, escuta lá o homem, a chamada, a vinheta do homem. Aí a pessoa: eu vou ter que ir lá. Irmãos, você não já foi chamado com a liberdade que Deus lhe chamou, mas a pessoa ainda vai atrás de outros rudimentos. Ou seja, ainda vai atrás das heresias. Aí Paulo diz: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, só um pouquinho de fermento leva toda aquela massa a perder. Irmão, só um pouquinho, irmão. Deixa eu só ir lá receber a minha bênção do pastor. Irmão, deixa eu ir lá receber a unção do pastor lá. Deixa eu ir lá. Aí só nesse pouquinho de fermento já leva toda a massa a perder. Um pouquinho de fermento só. Uma pequena heresia para aquele que está fraco. Já é um pezinho para aquela pessoa deixar o verdadeiro evangelho.
Por isso que Paulo adverte. Não somente Paulo, mas também os outros apóstolos, discípulos, também Jesus Cristo advertiu. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Acautelai-vos, tome cuidado. Paulo aqui tomou as mesmas palavras de Cristo. Só faltou dizer cuidado, tome cuidado. Acautelai-vos. Prestem atenção. O que estão falando para vocês, porque pode levedar toda a massa, pode deixar toda a massa perder. Aí Paulo diz: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Irmão, talvez chegaram para Paulo e disseram: olha, Paulo, tu lembra daquele homem que ministrava contigo, que andava contigo? Pois é ele mesmo. Aquele que orava e fazia milagres, maravilha, pois é ele mesmo. É ele que está inquietando o povo. Aquele homem lá, Paulo, que você dá nota 10 para ele, pois é ele que está aí, pregando outro evangelho. Aí Paulo diz: olha, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas Paulo, o homem lá, teu amigo, não quer saber não, meu filho. Está trazendo fermento para o meio do povo. Está trazendo doutrina nova. Quer colocar preceito da lei em cima do povo? Não quero saber não. Ele sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda, versículo 11, se prego ainda a circuncisão, por que sou eu então perseguido? Logo o escândalo da cruz está desfeito. Ou seja, Paulo estava dizendo: se prego ainda a circuncisão, por que sou então perseguido? Ele estava dando um exemplo. Logo o escândalo da cruz está desfeito. Paulo estava querendo dizer para eles: olha, mesmo que eu pregasse a circuncisão, mesmo que eu pregasse obras da lei para vocês, de nada tinha valido o sacrifício de Cristo na cruz. Paulo estaria também condenado como aqueles outros que estavam levando um falso evangelho. Se Paulo também fosse falar sobre a circuncisão, ordenar que os irmãos fossem fazer a circuncisão, ele não seria perseguido, mas ele teria, para ele, aquele sacrifício de Cristo não tinha lhe valido de nada. Irmãos, e por que é que muitos têm pregado heresias e trazido obras da antiga lei? Para eles, meus irmãos, eles acham até que para eles o sacrifício de Cristo valeu. Mas se for olhar para a vida deles, realmente, o sacrifício de Cristo para eles não valeu de nada. Anularam eles mesmos, com as suas próprias obras, anularam o sacrifício de Cristo. Em outras palavras, para eles não valeu de nada, eles acham que valeu, mas para eles, com as obras que eles fazem, para eles não valeu de nada. Então, para eles, o que é que valia? O que é que importa que eles façam? Que eles façam outros preceitos da lei. Se você olhar, tem ministérios por aí, que eles botaram o Santo dos Santos do lado do altar. Tem um Santo dos Santos. Pegaram lá um pano, um tecido. Aí as pessoas vão lá e se confessam lá diante de Deus. Achando eles que Deus está ali em volta daquele pano. E qual foi o ensinamento de Cristo? Entra no teu quarto, fecha a porta.
Orarás o teu pai que está em secreto e ele te recompensará. Pronto. Ou então Jesus teria dito, não, vai até o padre fulano de tal, o sacerdote fulano de tal, e vai lá e se confessa. Mas não é isso. Aí estão trazendo rudimentos. Aí Paulo diz, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Paulo diz, como eu queria que esses que estão aí cirandando, eles desaparecessem. Às vezes a gente vê, irmãos, pastores, pregadores, cheio de heresias. Às vezes a gente diz, rapaz, se não tivesse esses homens hereges, era bom demais. Era esse o desejo de Paulo. Como eu queria. Veja o tamanho do desejo de Paulo, irmão. Que nenhum irmão viesse se desviar da verdade. Que nenhum irmão viesse voltar aos velhos rudimentos. O amor que Paulo tinha para com os irmãos através do Evangelho. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Fosseis chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, você querer voltar aos velhos rudimentos, as velhas obras da lei é o quê? Também é obras da carne. É ou não é? É obras da carne. É obras da carne. Se nós lermos aqui, no Gálatas 3, no versículo 3, Paulo disse, sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Paulo aqui quase usou este mesmo versículo. Vocês começaram pelo Espírito, no amor, na caridade, seguindo a liberdade com que Cristo vos chamou. Agora vocês estão querendo terminar pela carne. Vocês agora estão dando ocasião à carne, irmãos. Era isso que Paulo estava querendo dizer para eles. Paulo estava alertando, irmãos, pelo amor de Deus. Como vocês conhecem agora o verdadeiro evangelho, estão querendo terminar pela carne. Vocês estão dando ocasião à carne. Aí quem vê este versículo diz, não, ele está falando ali da sensualidade, talvez os irmãos estavam vendo alguma irmã sensual, alguma pessoa sensual, e ali estavam na carne ali, né? Não, mas nós lemos o contexto. Paulo está alertando a eles a respeito da lei, dos mandamentos que eles estavam querendo retornar. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, irmãos. Paulo estava dizendo para ele, não, eu vou seguir este mandamento da lei, porque aí eu tenho retorno. Não, se eu seguir esta obra da lei, eu tenho retorno. Em que roubar o homem a Deus no dízimo, nas ofertas, tal. Não quero roubar a Deus, não, vou dar, porque eu vou ser beneficiado, não vou estar roubando a Deus. E Paulo, irmãos, vocês estão querendo dar ocasião à carne. Pare com isso. Aí ele vai dizendo, porque toda lei se cumpre numa só palavra, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Veja aí o prejuízo que uma heresia traz para o meio dos irmãos. Veja aí, irmãos, o que é que um pouco de fermento traz para o meio dos irmãos. No meio dos irmãos estava tendo discórdias, brigas. No meio dos irmãos estava tendo discussão, briga, porque estavam se consumindo uns aos outros, porque um vinha com heresia, o outro dizia não é desta forma, e via discussão entre eles.
Aí Paulo diz: vede, não vos consumais também uns aos outros. Simbolicamente, os irmãos estavam se mordendo, brigando. Como meninos insensatos, brigando. Então veja aí o prejuízo. O que é que uma heresia faz? O que é que um pouco de fermento faz? Aí Paulo mais na frente diz: um crê que não pode comer de tudo, outro crê que já pode. Paulo alertando a ele: irmãos, vocês estão se consumindo, preste atenção. Para com isso, irmão Gálatas. De que valeu aqueles irmãos ter sofrido pelo Evangelho? Se neste momento os irmãos estavam se deixando ser enganados, estavam se deixando ser persuadidos pelo um falso Evangelho, pela uma lei, irmãos, que era apenas as sombras de coisas futuras. Eram os leis, mandamentos passageiros. E Paulo mais na frente, se nós lemos nos versículos mais à frente, ele vai falar acerca da lei, da velha e da nova. Tudo aquilo que está velho, perto está de... para que venha uma nova. Paulo explicando para eles, irmãos. Então Paulo também estava alertando a eles, dizendo: olha, não é pelos esforços próprios que vocês vão ser justificados diante de Deus. Já imaginou se nós fossemos justificados diante de Deus pelos nossos esforços próprios? Era fácil demais, irmão. Era fácil demais. Mas nós sabemos que esta fé que nós temos é dom de Deus. Até a fé que você tem é dom de Deus. Até a fé que nós temos, irmãos, para nós seguirmos esta palavra, é dom de Deus. Tem homens, doutores, médicos, advogados, deputados. Se você perguntar, ele já leu a palavra de Deus. Já leu essas escrituras. Mas por que é que eles não creem no que está escrito? Não seguem o que está escrito? Porque a fé não é de todos. É um dom de Deus. E Deus dá a quem Ele quer. Você já viu aquelas pessoas que pregam tanto para uma pessoa? Sai daí. Te converte, pessoa. Sai desta vida, criatura. Mas a pessoa entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Porque a fé não é de todos. Mas muitas igrejas aí afora, o que é que eles fazem? Obriga a pessoa, bora. Bora. E faz até promessa. Se tu aceitar Jesus, tu vai ver, tua vida vai mudar, rapaz. Tu ganhar um salário, tu vai ganhar 2, homem, se tu aceitar Jesus. Aí a pessoa vai, aceita Jesus, né? Só, esperando receber o segundo salário. Aí com o tempo a pessoa diz: eu não recebi o segundo salário, vai me embora. Aí pula fora, né? Não recebeu o segundo salário. Por quê? Não foi pela fé. Foi pensando em ganhar o segundo salário, né? Então, irmãos, que nós venhamos seguir estas palavras de Paulo, né, irmãos? Que nós não venhamos deixar que nenhum tipo de fermento venha levedar toda a massa. E fazer o que, irmão? Seguir em frente. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o céu.
Nós temos que andar com o nosso alvo em Cristo. E nunca olhar para trás. Os pentecostais diziam, olha, se você olhar para trás, vai se transformar em estátua de sal, né? Igual a mulher de Ló. Mas se nós olharmos para trás, irmão, nós vamos ter caído da graça. Nós não vamos se transformar numa estátua de sal, não. Mas vamos cair da graça. Aí Paulo diz para aqueles lá, que já estão condenados. Aqueles lá que caíram da graça e já estavam nos preceitos da lei. Então nós prossigamos firme nessa fé, olhando para Cristo. Ah, irmão, mas os hereges vêm querer. Não, sai para lá. Sai para lá com a tua heresia. Irmão, será que é errado você descartar uma heresia? Não, é ótimo para a sua saúde espiritual. É algo beneficente para a sua vida. Ah, ligou o rádio ali, está ali o falso profeta, desliga, sai dali. Fugir do mal, o mal fugirá de vós, né? Amém?